Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Até onde você permite que o seu medo paralise você? Mas também estou aqui para te dizer que vamos aprender a lidar com o medo e que vai ficar tudo bem. Olá, eu sou a Renata Muselli, sou psicóloga, hipnoterapeuta e escritora. Te convido a ficar até o final desse vídeo para a gente falar dessa emoção que é tão séria, tão importante, mas como podemos lidar com ela de uma forma mais encorajante. O medo não é um sinal de fraqueza ou covardia, ele é uma reação natural e involuntária do nosso organismo. Então, por medo, temos medo de barata, medo de fazer uma doação de sangue, medo de tomar uma vacina, medo de viver uma situação de acidente no trânsito, de sofrer um assalto. Todos são medos legítimos. Para uns, afetam e para outros, são coisas muito simples. Por isso que precisamos entender o quanto é involuntária essa reação. E aí, o que acontece? O nosso organismo, o nosso corpo, ele responde de forma fisiológica para lidar com esta emoção. Então, em alguns casos, a gente tem tremores, a gente tem sudorese, a gente fica inquieto, a gente tem uma respiração mais acelerada, temos uma sensação de taquicardia. Tudo isso é o nosso organismo nos colocando nessa atitude de combate. Um combate positivo. Sendo assim, o medo é uma emoção saudável, porque se a gente não tiver essa emoção, a gente vai agir de forma impulsiva, sem pensar duas vezes e, consequentemente, nos colocar em situações de risco. O principal medo que acomete as pessoas e é responsável em pesquisas nesse sentido por 18%, tanto pesquisas que envolvem homens quanto mulheres, é o medo da morte. Esse é considerado o maior medo que a humanidade tem. Não é mais importante do que medos corriqueiros. Medo de falar em público, medo de conhecer uma pessoa nova, medo de não passar num concurso. Todos esses são legítimos. Nesta mesma pesquisa, 41% das pessoas manifestam medo de falar em público, o que vem aí atrelado à necessidade de aceitação, ao querer se sentir pertencente a um grupo. Então, percebem o quanto o medo é saudável? A gente só não pode deixar que ele se torne fobia, que é o medo em excesso, que é aquela emoção que acontece de forma a nos paralisar. Veja bem, uma pessoa que tem medo de sofrer um acidente, ela começa evitando sair de casa, daqui a pouco ela para de dirigir, daqui a pouco ela tem dificuldade de sair até andando a pé, porque tem medo de que algo aconteça. Isso é grave, isso está se tornando uma fobia. Então a fobia ela pode ser desencadeada por este medo involuntário ou também por situações traumáticas que vêm a fazer parte da vida de uma pessoa, e aí então é muito legal a gente entender, identificar e ir para a terapia. A terapia ajuda muito nesse sentido, né? Então precisamos entender esses dois aspectos aqui. Sentir medo é natural, é uma emoção que faz parte da nossa composição, mas o medo em excesso não é legal e ele precisa de ser cuidado. E é possível, tá? Muitas pessoas entendem que eu tenho um trauma, eu sofri um acidente muito grave, eu nunca mais vou conseguir dirigir. Gente, essa não é uma verdade, tá? É muito possível que a gente entenda o medo, dimensione esse medo no tamanho que ele tem, lide com ele de uma forma saudável e, consequentemente, a gente ressignifique a relação com esse sentimento e venha então a ter uma vida mais saudável. Ok, já entendemos o que é o medo, já entendemos que ele é uma emoção saudável, se conduzido de uma forma com limites, já entendemos que se a gente não tiver esse controle, ele pode se tornar uma fobia. O que então fazer para lidar com o medo? Gente, eu tenho o costume de dizer para os meus pacientes que o mais importante é que a gente acolha a emoção. O medo é legítimo, ele está lá, então eu preciso olhar para ele de frente, seja do que se trata. Quando a gente encara a emoção e acolhe essa emoção, a gente conduz, nós estando no controle, né? E o medo é uma emoção muito potente e se a gente não se coloca nessa condição de controle, ela tende a crescer. E aí, então, é algo que torna favorável para que se transforme em uma fobia no futuro, tá? Então, é importante isso. Olhe para a emoção de frente, entenda o que de fato desencadeou essa emoção.
Converse com as pessoas a esse respeito, procure ler, se informar, entender. Tem muitos vídeos interessantes que dividem experiências das pessoas e que falam sobre a superação de medos enormes. Então, essas experiências do outro, elas podem também ser muito saudáveis para que você adapte a sua realidade ao seu medo e consiga viver com isso de uma forma mais saudável. Para você que está aqui comigo até agora, eu agradeço a presença, lembro de deixar seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E lá no Instagram eu falei que ia compartilhar uma atividade com vocês. Essa atividade eu trabalho com os meus pacientes no consultório e é uma atividade muito simples, porém muito eficaz. Então vamos lá, ela se resume em 4 pontos. Primeiro, liste o seu medo. Coloque no papel medo do que você tem. Escreva esse medo. Identifique em seguida qual a intensidade desse sofrimento, o quanto ele te afeta. Em seguida, você vai colocar como ele te limita, o quanto ele tem privado você de viver, de agir e quais as consequências de você lidar com esse medo de uma forma mais saudável. No início pode parecer desafiador. No início, dependendo do medo que nós estamos falando, até para a pessoa escrever sobre esse medo, pode trazer uma sensação de angústia. Todas aquelas emoções que a gente colocou, fisiológicas, elas podem ser desencadeadas neste momento de você confrontar essa emoção. Mas aos pouquinhos você vai entendendo que isso vai se tornando mais natural e ao final desta reflexão você vai ver que quem está no controle é você e não a sua emoção. Eu apresentei uma cartinha lá no Instagram que fala sobre o medo e eu deixo aqui como uma sugestão para os meus colegas de profissão essa atividade que é o baralho das emoções, onde a gente trabalha tanto as emoções primárias, o medo, uma delas, quanto as emoções secundárias, que são aquelas que a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais avançadamente na nossa infância, tá? É da editora Sinopsis, que tem materiais muito legais, então é um recurso muito bacana para a gente usar no consultório. Eu agradeço vocês pela presença, vem comigo construir conhecimento de forma descomplicada. Até a próxima!